Olá, pessoal! Voltei, hein? Eu, Maria Aparecida, com o projeto Provect 2020, Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro no Ambiente Escolar. Nós estamos falando de legislação e algumas RDC. Hoje é a terceira parte dessa aula e iremos finalizar. Espero que vocês estejam bem, viu? Com a graça de Deus. E hoje iremos aprender mais um pouco sobre legislação dentro das indústrias alimentícias e que envolve o manejo e a manipulação de alimentos. Então vamos lá aprender mais um pouco. Hoje, vocês lembram que nós falamos da aula passada? Nós falamos sobre a RDC 275, os POPs, né? Procedimentos operacionais padrões, e também falamos sobre a portaria 326, que fala sobre os procedimentos higiênicos associados às boas práticas de fabricação. Hoje nós iremos ver a portaria número 1428, de 26 de novembro de 1993. Esse regulamento técnico trata-se para a inspeção sanitária de alimentos. São diretrizes para o estabelecimento de boas práticas de produção e de prestação de serviço na área de alimentos. Regulamento técnico para o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos. A aplicação é realizada em estabelecimentos produtores ou prestadores de serviço na área de alimentos. E o objetivo é estabelecer as orientações necessárias que permitem executar as atividades de inspeção sanitária, de forma a avaliar as boas práticas para a obtenção de padrões de identidade e qualidade de produtos e serviços na área de alimentos com vistas à proteção de saúde da população. Então, vamos lá. Quais são? Primeiro, antes de falar, vamos falar um pouco sobre o que é cadeia alimentar, para poder entender essa portaria aí. Vocês já ouviram falar sobre cadeia alimentar? Então, para todo efeito desta norma, se entende cadeia alimentar como todas as atividades relacionadas à produção. Veja só, a cadeia alimentar de um fruto, ele passa pelo plantio, ele passa pelo manejo, depois ele passa pela colheita, e então ele é distribuído à indústria, ou a uma distribuidora, né? Que vai para uma venda, da venda vai para o consumidor, do consumidor vai para nossas cozinhas, da cozinha vai para os alimentos, dos alimentos vai para a nossa barriguinha. Então, isso aí é uma cadeia alimentar. Aqui temos como beneficiamento, armazenamento, transporte e industrialização. Embalagem, reembalagem, comercialização, utilização e consumo de alimentos, considerando suas interações com o meio ambiente e o homem e seu contexto social. Então, nessas etapas, nessas atividades do decorrer que acontece com essa matéria, a gente tem que considerar o que pode acontecer. Danos mecânicos, aceleração do metabolismo do fruto. Então, o que vamos poder corrigir, aonde? Então, essa portaria tem esse controle aí, essa preocupação com tudo isso. Sistema de análise de perigos e pontos críticos de controles, o APPC. Vocês já ouviram falar do APPC? É uma norma que se entende como metodologia sistemática, é um sistema de identificação e avaliação de controles e perigos de contaminação dos alimentos. Na aula passada, eu falei para vocês um exemplo do caminhão frigorífico, né? Às vezes é exportado uma carne e depois um fruto. E se não for lavado, higienizado? E aí, não é um ponto crítico? É um ponto crítico, é um ponto de perigo de contaminação cruzada. Por isso que existe o APPC.
que se preocupa com todos esses pontos que podem. Então, na área de manipulação, quais são os principais pontos críticos? O armazenamento, a refrigeração é um ponto crítico. Às vezes é feito na hora exata, na temperatura correta. O manejo é um ponto crítico. A temperatura que esse alimento deve ser levada é um ponto crítico de eliminação de metabólicos ali. Tá bom? Então, vamos para frente e adiante. Então, o que essa norma define? São parâmetros de qualidade e segurança ao longo da cadeia alimentar e define a forma de avaliar o padrão de identidade e a qualidade do produto e o modo pelo qual as indústrias de alimentos podem alcançar esses padrões. Os padrões de identidade e qualidade do alimento deverão levar em consideração a denominação do produto, a classificação do produto, descrição do processo tecnológico, caracterização de seus ingredientes principais adicionais, tipo aditivo, coadjuvantes e tecnologia de elaboração, contaminantes como resíduo de agrotóxicos, por exemplo. Critérios macroscópicos, microscópicos e microbiológicos, pesos e medidas, rotulagem e métodos de análise, amostragem e informação disponibilizadas ao consumidor. Essa portaria, gente, ela estabelece esses parâmetros de classificação no decorrer de todo esse processo, os pontos críticos. Não existe a cadeia alimentar? Na cadeia alimentar existem os pontos críticos. Nesses pontos críticos existem processos tecnológicos que podem ser um ponto crítico, ingredientes, tudo isso devem ser observado e avaliado por essa exigência da portaria 1428. Vamos conhecer também a portaria número 368, de 4 de setembro de 1997. É um regulamento técnico sobre as condições higiênicas e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores e industrializadores de alimentos. Veja só, nas empresas que estão sob fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Que empresas são essas? Empresas da agropecuária, empresas que fazem a agricultura, que fazem a colheita, que fazem o manejo e também da criação de animais, que criam os animais, que fazem o manejo dos animais. Então, e qual é o objetivo desse regulamento? Regulamento que estabelece os requisitos gerais de higiene e de boas práticas de elaboração para os alimentos elaboradores e industrializadores para o consumo humano, principalmente quando se fala de cárneos. Objetivo específico: avaliar a eficácia e efetividade dos processos, meios e instalações, assim como dos controles utilizados na produção, armazenamento, transporte, distribuição, comercialização e o consumo dos alimentos através da avaliação do APPC, de forma a proteger a saúde do consumidor. E quais são os requisitos predestinados por essa portaria? Os meios de transporte para os alimentos colhidos, transformados ou semi-processados dos locais de produção ou armazenamento devem ser adequados para a finalidade que se destinam e constituídos de materiais que permitam a limpeza facilitada, a desinfecção e a desinfestação fácil e completas. Os prédios e instalações devem garantir que as operações possam realizar as condições ideais de higiene, né, como nós falou nas aulas anteriores, como piso, teto, as paredes, o material, os utensílios utilizados, tudo que facilita a organização e a limpeza, desde a chegada da matéria-prima até a obtenção do produto final, assegurando ainda condições apropriadas para o processo de elaboração e para o produto final. Os insumos ou materiais
ou matérias-primas e produtos finais deverão ser depositados sobre estrados de madeira ou similares, como de plástico, aqueles pallets de plástico ou ácido inoxidável. Principalmente esses dois, pois eles permitem a limpeza facilitada. Já a madeira, como a gente sabe, ela cria fissuras e ela é um meio de umidade. Essa umidade vai ocasionar a proliferação de micro-organismos. Separado das paredes para permitir a correta higienização da área. Porque quando a gente coloca colado ali da parede, vai criar uma umidade e aquela umidade vai permitir o crescimento microbiano ou crescimento de fungos e bolores, entre outros que irão passar pela embalagem, podem chegar a passar pela embalagem com qualquer risco e assim atingir o alimento, tornando inapropriado para o consumo ou para o processo. Entre outros requisitos dessa portaria é a ventilação, que torna-se necessário que exista uma ventilação suficiente para evitar o calor excessivo, a condensação de vapor e a acumulação de pó para eliminar o ar contaminado. Então, o que acontece, gente? O nosso próprio suor também é um dos que podem ser causadores de contaminação, mas o ar. Normalmente nós não usamos máscara e a gente fala e o vapor também do calor de uma máquina vai condensar e vai voltar. E às vezes por um espirro ou uma falta de atenção com outro processo, pode vir com a carguinha microbiana e atingir o alimento ou a carne que está ali exposta. Então, todos os produtos de limpeza e desinfecção deverão ter seu uso aprovado previamente pelo controle da empresa, identificados e guardados em locais adequados, longe dos alimentos destinados ao consumo dos produtos, né? Fora das áreas de manipulação de alimentos. Ademais, deverão ter uso autorizado pelos órgãos competentes. Então, não vamos usar aí soda cáustica, né? Muitos utilizados para desentupir correntes, né, de esgoto e colocar aí perto dos alimentos e de uma forma que não esteja tão selada. Isso aí vai ocasionar uma contaminação química, um perigo gravíssimo à saúde do consumidor, porque o químico é dificilmente eliminado. Alguns agentes químicos, né, emulsificantes, sabonizantes mais fortes, né, quantidades mais fortes, que irão agredir ali aos nossos órgãos interiores, ocasionando alguns desequilíbrios, né, no metabolismo. A principal ocorrência é a infecção intestinal, mas vai ocasionar febre e assim para o tratamento desgastante, né, ir ao hospital e descobrir o que houve. Então, tem muito cuidado com isso aí, gente. Esses agentes químicos muito fortes, não é legal estar perto das matérias-primas usadas para o alimento, não. Imediatamente após o término da jornada de trabalho, ou quantas vezes seja necessário, deverão ser rigorosos a limpezas do chão, incluindo os condutos de esgotamento de água e as estruturas de apoio e as paredes de área de manipulação de alimentos. Por que, Aparecida? No fim da jornada, a gente vai eliminar a sujidade que poderia proliferar e de um dia para o outro fazer com que haja um crescimento microbiano e contaminar. E no outro dia, a gente faz de novo para garantir a redução de qualquer taxa microbiana que venha a atingir o nosso alimento ou risco, né? Lembrando, gente, que quando a gente utiliza o detergentes, muita água, porque, como eu falei a vocês, são agentes químicos. Não podemos deixar pouquinho ali, não. Lavar bem, enxaguar bem para eliminar aquele resíduo. Então, gente, eu deixei também para vocês
tiverem um pouco mais de curiosidade e aprofundar, uma lista de algumas legislações utilizadas no Brasil que garante a segurança dos alimentos. Temos a de semi-prontos, né? Alimentos semi-prontos, temos de cereais e derivados, e também das condições de higiene sanitária, das boas práticas para produtores e industrializadores de alimentos, que a gente chegou a ver aqui. Então, gente, eu também deixei, aqui a gente vai finalizar. Se vocês tiverem mais curiosidade, que eu acho que sim, e é de extrema importância que vocês estejam à procura sempre de mais conhecimento, porque quando uma cabeça ela sabe o que faz, outro não diz o que não faz, né? Ou lhe manda, né? Então, olha, eu deixei aqui a resolução de alimentos semi-prontos, né, que a gente compra no mercado. Qual a legislação que cobre vocês as resoluções? Os cereais e derivados. Também deixei aqui as resoluções de frutas e produtos de frutas, né? As polpas de frutas. Ingestão diárias recomendadas dos alimentos. Existe também microbiologia de alimentos, a quantidade de micro-organismo permitido, que é mínima, lógico, e também coloquei essa de palmito em conserva, que muita gente também gosta de consumir, para vocês se aprofundarem um pouco mais, gente. Olha, foi um enorme prazer. Eu queria estar mais em contato. Se surgir dúvidas, não hesitem em me procurar. Eu estou ali no grupo. Vou deixar meu e-mail com vocês também, para que vocês possam me procurar se tiver dúvida, para poder ensinar vocês. Foi muito gratificante, viu? Um grande abraço, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, gente!